Olá, e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Direta Sem Café. Hoje vamos falar sobre o género no ensino, da sala de aula à carreira académica. Hoje vamos falar então da educação desde as primeiras escolhas escolares até à vida universitária. O género pode influenciar expectativas, oportunidades e até a forma como somos avaliados. Para isso temos aqui connosco o professor Daniel Cardoso. Olá, professor, seja Olá, muito boa bem-vindo tarde. e obrigado por ter aceito o nosso convite. Diga-nos uma coisa, sente que as escolas hoje em dia e as universidades são espaços de igualdade ou ainda escondem algumas desigualdades escondidas? Ainda tem algumas desigualdades? As escolas, as universidades, todos os espaços institucionais têm um passado, têm uma bagagem que trazem consigo. E ainda que nós imaginemos que estes espaços são espaços pensados e feitos para a igualdade, afinal de contas, o ensino obrigatório é obrigatório para toda a gente. Não paramos pessoas à porta e não dizemos tu não podes entrar. A verdade é que a maneira como os sistemas e as instituições estão montadas tende a replicar essas heranças do passado, e as coisas que antigamente funcionavam mal, se calhar hoje em dia funcionam menos mal, mas continuam a ter os seus problemas. E a escola, a universidade e outras instituições formais sofrem muito desse tipo de questões. E sofrem muito desse tipo de questões de duas maneiras diferentes. Por um lado, tem que ver com as próprias condições de acesso. Ou seja, sim, é verdade que toda a gente pode e tem que andar na escola, mas nem toda a gente anda na escola com as mesmas condições. Chegar à escola de carro ou chegar à escola de transportes públicos não é a mesma coisa. Chegar à escola com fome ou chegar à escola com o pequeno almoço tomado não é a mesma coisa. E portanto há outras questões que se relacionam com o género, mas que não têm só que ver com o género, que afetam a maneira como as pessoas estão na escola. E, por outro lado, existe uma cultura do que é estar na escola, do que é ser uma boa aluna ou um bom aluno. E estas coisas têm marcas de género, têm marcas genderizadas. E é curioso porque, nos últimos anos, tem-se vindo a falar de uma espécie de discriminação escolar contra os rapazes. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, nos últimos anos, é um fenómeno relativamente recente, as raparigas, em média, tendem a ter mais e melhor aproveitamento escolar do que os rapazes. E nós começamos a ver, por exemplo, no ensino superior, entram, na maior parte das áreas, não em todas, mais raparigas do que rapazes em licenciaturas. E, portanto, há coisas que estão a mudar nesse sentido. E nós podemos pensar, então há uma espécie de desigualdade de género invertida, ou agora é que as coisas estão bem. Não é bem assim. Porque o que está subjacente a esta alteração é também uma espécie de desalinhamento entre a maneira como as raparigas tendem a ser educadas, ou seja, educadas para serem atentas, caladas, prestar atenção, escutar, não fazer confusão, não ocupar muito espaço, e a maneira como os rapazes tendem a ser educados, que privilegia muito mais o ser efusivo, o ser forte, o marcar presença. E o espaço escolar adapta-se mais facilmente, ou está mais encaixado nesta lógica do prestar atenção, do silêncio, do ouvir, e não tanto do manifestar-se. E portanto aquilo que normalmente acaba por se transformar em problemas de comportamento, em sala de aula, etc, etc, na verdade tem também traços de género por detrás. Isto pode parecer óbvio, ou seja, claro que uma pessoa para estar numa aula tem que estar calada e atenta e prestar atenção, mas o que é que acontece se nós mudarmos os pressupostos do que é o sistema de ensino? O que é que acontece se nós pensarmos que se calhar o sistema de ensino precisava de ser mais participado, em que as pessoas não precisavam de estar só 90 minutos a ouvir e a aprender e a absorver, mas precisavam de debater, de discutir. E então aí de repente isto que parece uma coisa boa, afinal torna-se um problema. Portanto, o que parece uma pergunta simples, na verdade tem sempre uma resposta bastante mais complicada, porque mesmo este sucesso relativo e apenas em algumas áreas das raparigas dentro do sistema de ensino
acaba por amplificar, por reproduzir uma série de estereótipos de género que são tudo menos progressistas, digamos assim. É engraçado que tocou aqui no ponto de agora vê-se mais raparigas entrar no ensino superior. Existem certas áreas que são predominantemente femininas, mas também existem certas áreas que são predominantemente masculinas, por exemplo, as engenharias e no caso das mulheres temos, por exemplo, a comunicação. Por que razão é que continuam a existir estas diferenças e estas predominâncias de certos cursos são ditos que são para rapazes, outros para raparigas? Estas diferenças que nós encontramos, é preciso prestar atenção a duas coisas. Primeiro, estas diferenças mudam. Ou seja, os padrões que nós identificamos num determinado momento como sendo áreas que são mais para raparigas ou mais para rapazes, se formos ver uns anos depois, se for preciso, é o contrário. Não é? E portanto, estas coisas mudam e mudam em função de duas grandes coisas. Por um lado, em função de crenças profundamente enraizadas sobre qual é que é a natureza, e eu gosto muito pouco desta palavra, qual é que é a natureza de ser um rapaz ou de ser uma rapariga. E portanto aquele estereótipo de que as mulheres são melhores comunicadoras e que entendem melhor e que sabem ouvir melhor, e acabamos com muitas mulheres a entrar na área da comunicação, na área da psicologia, e que os homens são melhores a matemática ou a construir coisas ou a montar coisas, e temos mais homens a entrar na área da engenharia. Mas depois, nós também, ao olharmos para a maneira como estas tendências mudam, percebemos que as coisas não são assim tão rígidas quanto isso. E eu acho que um exemplo perfeito é o da engenharia informática. A engenharia informática, aquilo que hoje em dia se chama engenharia informática, que na altura, nos anos 60, princípios dos anos 70, ainda não tinha esse nome, era uma área quase exclusivamente só de mulheres, em que praticamente não existiam homens. E num curto espaço de tempo virou completamente ao contrário e quase que só homens é que ocuparam a área e praticamente não se viu mulheres, e agora ainda há uma série de iniciativas para introduzir mulheres na área da engenharia informática. E parece, então as mulheres nunca entraram na engenharia informática. Não, é exatamente o contrário. Antes eram quase só elas. O que é que mudou? Mudou o estatuto associado à área. Mudou o prestígio associado à área. Okay. Ou seja, quando se considerava que trabalhar com computadores era coisa de secretária, quase só mulheres é que faziam isso. É uma fotografia muito famosa da mulher que compilou à mão o código, portanto a programação, que levou o Space Shuttle americano para a Lua. Foram só mulheres a trabalhar nisso. Pouco tempo depois, esta ideia de programar computadores começou a ser associada à ideia de autoria, não é? Eu sou o autor de um programa, fui eu que criei isto. E esta ideia de inventividade, de criatividade, que não tem nada a ver com o trabalho secretarial, que é um trabalho considerado de rotina, mecânico, automático, quase que anticriativo, tem muito prestígio associado. E é na ligação entre o prestígio social, a visibilidade social e o género que nós vemos estas coisas a mudar rapidamente. A mesma coisa com o guionismo em cinema. O guionismo em cinema costumava ser uma área quase exclusivamente composta por mulheres. Muito rapidamente, de repente, virou só homens. O que é que aconteceu? Os filmes deixaram de ser mudos, passaram a ser falados, e então de repente o guião, o argumento, tornou-se muito mais importante e ficou associado àquela ideia de criatividade, de autoria, de produtividade, de invenção. Ok. Então, acha que a orientação vocacional continua a ter um viés de género? Sim, a orientação vocacional está, ainda que se queira muitas das vezes apresentar como sendo associada única e exclusivamente a determinadas competências ou características, a verdade é que se nós temos conjuntos de pessoas que são educadas desde muito cedo e a quem lhes é dito que não és tu que tens esta competência, esta característica, são os outros que têm, quer dizer, não custa muito perceber que muitas pessoas acabam por interiorizar estes chavões, estes sensos comuns como verdade acerca de si, e acabam por reorganizar e reorientar
as suas expectativas e até mesmo as suas práticas de uma forma que parece tornar verdade estes estereótipos, quando na verdade está apenas a reproduzi-los, a normalizá-los. Mas é quase aquilo que em inglês se chama uma self-fulfilling prophecy, não é? Nós acreditamos que a coisa vai ser assim, então agimos de uma determinada maneira e essa nossa ação vai acabar por tornar verdade essa tal coisa. O que não quer dizer, obviamente, que pessoas diferentes não tenham ou não possam ter características ou competências diferentes. Claro. Mas achar que as características e as competências, que são tantas e tão complexas, se dividem, não é, linearmente ou massivamente em dois grupos internamente homogéneos, mas super distintos entre si, parece-me uma simplificação ao nível quase caricatural. Então, existem ainda estereótipos sobre a capacidade das pessoas com base no seu género. Já abordou aqui um pouco isso? Sim, existem imensos estereótipos, e nós vemos isso em casos, por exemplo, que vão contra a maré. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que é do senso comum, ou espero que seja do senso comum, que infelizmente existe discriminação salarial contra mulheres. Sim. Mas há uma área de atividade em que normalmente existe discriminação salarial contra homens, que é a área da educação infantil, pré-primária e primária, em que geralmente as mulheres são mais bem pagas do que os homens na mesma posição e em que existe uma série de barreiras formais e informais à entrada de homens nessas profissões. Raramente nós entramos numa escola primária ou num infantário e vemos um auxiliar homem a tratar das crianças. É uma coisa rara. Exatamente, exatamente. Não só isso, como por detrás disso muitas vezes está o estigma de que se uma mulher quer ir para educadora infantil é normal, se um homem quer ir para educador infantil, será que não é pedófilo? Há sempre essa questão. Ora, isso só por si já é um enorme estereótipo e já é um enorme desequilíbrio na maneira como todo o processo educativo, tanto ao nível institucional como ao nível do acesso à carreira para quem quer dar aulas, para quem quer ensinar, para quem gosta de ensinar, não é? São duas coisas completamente distintas. Alguém ter sobre si uma suspeita de ser um potencial risco, uma pessoa que abusa de crianças, versus alguém que é visto como estando simplesmente a cumprir o seu papel natural, mais uma vez uma palavra Sim. que eu odeio, não é? E portanto é interessante ver como depois isto é embrulhado numa espécie de discurso naturalista. Mas as mulheres são naturalmente mais maternas porque são elas que carregam os bebés dentro de si e então têm mudanças hormonais e estão mais não sei o que mais. E claro que isto existe, não é? Uma mulher que engravida tem obviamente mudanças hormonais. Mas aquilo que a biologia nos mostra é que o homem que seja parceiro dessa mulher também tem mudanças hormonais quando a mulher passa por um processo de gravidez. Não é? Então esta ideia de que só metade da humanidade é que é afetado por estas coisas que ainda por cima são entendidas como sendo menos racionais, porque são do corpo, são hormonas, são isto, são aquilo, e nós vamos a ver o que é que a ciência nos diz. Não, calma, isto não é uma coisa que é exclusiva de um lado. Acontece para os dois. Exatamente. Portanto, todas estas coisas e todos estes discursos que depois naturalizam estas crenças e esses estereótipos só servem para reforçar esses estereótipos. E o que é que acontece? Como estava a dizerem muito bem, nós entramos no jardim infantil, o que é que encontramos? Mulheres. Exato. Isto reforça em nós a percepção de que então as mulheres conseguem fazer isto melhor que os homens. E a coisa, mais uma vez, autoalimenta-se, autorreproduz. Sim, porque já está tão intrínseco em nós. Porque nós, quando entramos numa escola primária ou num jardim infantil, nós não estamos à espera de ver um homem e nem estranhamos ser um ambiente de mulheres. Já está bastante intrínseco em nós. Exatamente. Queria lhe perguntar se sente que isto também acontece, ou de alguma forma acontece, nas escolas já secundárias, por exemplo, universidades. Sente que, por exemplo, eu lembro-me quando andava no secundário, eram mais professores homens do que professoras mulheres, era ao contrário.
Queria te perguntar se ainda se sente que isso acontece. A maneira como isto depois se manifesta no contexto universitário vai depender muito, mais uma vez, das áreas, não é? E Sim. dos tais estereótipos de género associados às áreas. Em termos gerais, aquilo que nós vemos é um aumento do número de mulheres que entram em carreiras académicas universitárias, seja pelo lado da docência, seja pelo lado da investigação. No entanto, é preciso prestar atenção também à questão das promoções. Ou seja, quando nós vamos subindo pela hierarquia, mesmo em áreas em que existem, por exemplo, mais mulheres do que homens, muitas das vezes depois nos postos superiores de coordenação vemos quase só homens ou muito mais homens do que mulheres. Sim. E portanto há aqui uma disparidade muito grande, um desequilíbrio muito grande, não só no acesso à profissão, mas depois na distinção entre quem está a trabalhar com pouco ou nenhum poder de decisão e quem está com o poder de decisão nas mãos. E em cima disso existem outros mecanismos curiosos de discriminação de género, e são mecanismos, eu chamo-lhes curiosos justamente porque são mecanismos com os quais pessoas que se preocupem com questões de igualdade, de justiça social, etc., que à partida iriam concordar com esses mecanismos, mas depois a maneira como as coisas acontecem vira-se o feitiço contra o feiticeiro. Eu estou a pensar no quê? Eu estou a pensar em específico na questão da avaliação de docentes por parte de alunos. Ok. E aquilo que se vê dos estudos que existem a nível internacional é que normalmente as professoras mulheres são muito mais negativamente avaliadas do que os professores homens. Curioso, não fazia ideia. E portanto há aqui uma espécie de violência quase que passiva, institucional, burocrática ou administrativa anónima, não é? Porque os questionários de qualidade são sempre anónimos, que permite fazer uma espécie de ataque coletivo a certas pessoas ou a certos grupos de pessoas em nome, supostamente, da justiça e da igualdade e da qualidade do ensino e do tratamento justo, etc, etc. Ok. Por acaso acabou de dizer uma coisa que não fazia ideia dessa parte. Não, até diria se calhar o contrário. Que seriam se calhar as professoras a ter uma avaliação maior do que os professores, não sei, digo eu sem fazer ideia. Não acontece porque, lá está, a ideia que nós temos, ou a ideia que muitas pessoas têm em abstrato do que é que deve ser um professor universitário, está muito mais próxima do estereótipo do homem intelectual, muito sabedor, Pois. que chega à aula e que debita a sua sabedoria e se vai embora e deixa atrás de si uma aura de mistério. Enquanto que, se calhar, muitas mulheres professoras têm uma abordagem diferente. E essa abordagem diferente até pode criar mais proximidade e mais interesse e mais engajamento, mas por outro lado, ao se distanciar desse estereótipo muito masculinizado, muito genderizado do que é a sabedoria, do que é um professor universitário, etc., também abre muito mais a porta a esse tipo de coisas. E portanto, aí entram os nossos estereótipos individuais, não é? Porque se o professor me deu uma má nota, é porque ele sabe tanta coisa e eu não consegui lá chegar. Mas se a professora me deu uma má nota, é porque ela é isto, ela é aquilo, não sei como é. Há todo aí um estereótipo por trás ainda que precisa de ser resolvido. Exatamente. Como é que as universidades e as escolas podem contribuir e podem combater para estas desigualdades? Para acabar com estas desigualdades? Bem, as universidades têm obrigatoriamente que ter ou comissões ou gabinetes que, dentro da própria instituição, avaliem estas questões, implementem planos de igualdade de género, planos de combate à discriminação, e inclusivamente quando alguém, por exemplo, se candidata a receber financiamento para um projeto de investigação, tem que falar explicitamente sobre como é que vai contribuir para a igualdade de género na ciência, no ensino superior, etc, etc. Portanto, essas coisas já estão atualmente standardizadas, burocratizadas até.
O problema é que a existência desses processos e desses protocolos não vai conseguir magicamente apagar a tal carga histórica, o tal Sim. passado que pende sobre as instituições e sobre as próprias pessoas. Então nós, a par dessa lógica quase que responsiva ou reativa, precisamos também de ter uma abordagem mais proativa, uma abordagem de sensibilização, mas também uma abordagem que pegue em palavras e as transforme em ações. Ou seja, não basta existir um gabinete ou uma comissão dedicada às questões de igualdade de género, é preciso perceber o que é feito. Quando as coisas correm mal, que intervenção é que existe? Quando é preciso proteção, como é que as pessoas são protegidas ou não? Que processos internos de verificação e de auscultação é que existem ou não? Será que há transparência na publicação desses dados ou não? Portanto, há uma série de critérios, há uma série de fatores aqui que podem e devem e precisam de ser aprofundados, e eu diria que as instituições de ensino superior ainda têm um caminho muito, muito, muito grande a fazer, especialmente ao nível dos estudos pós-graduados, em que o contexto de sala de aula muitas das vezes acaba por ser substituído durante uma parte do percurso pelo contexto do contacto um para um. Não é? Eu tenho uma reunião com a minha orientadora ou com o meu orientador e, independentemente do que é que se passa ou não se passa nessa reunião, muitas das vezes aquela reunião fica ali e não está lá mais ninguém e não se sabe de mais ninguém. E claro que isto não quer dizer automaticamente que vai acontecer alguma coisa de mal ou de errado. Sim. Mas o próprio processo está montado de uma determinada maneira que, se acontecer alguma coisa de mal, torna-se muito difícil perceber o que é que aconteceu, como é que aconteceu, por parte de quem é que aconteceu. Exato. Essa parte se calhar precisa de ser mais trabalhada de forma a proteger tanto um lado como o outro. Exatamente. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Igualmente. Agora, assim que nos está a ver, muito obrigada também. Fica a saber que o ensino deve ser para todos e de todos para todos também. Vamos fazer com que isso aconteça, vamos fazer a mudança e até ao próximo episódio. Siga-nos nas nossas redes sociais, YouTube e Spotify. Até à próxima!